Olá pessoal, a graça e a paz, sejam bem-vindos. Esse é o nosso canal Pense um Pouquinho. Eu sou o Pastor Silvio e você, o nosso convidado mais do que especial. Pessoal, alguns dias atrás eu estava ministrando uma palavra na igreja e passou um rapaz e ficou parado à porta da igreja, não entrou, ficou em pezinho na porta da igreja e aconteceu algo bem interessante. Ele ficou ali parado ouvindo e numa determinada altura ele interrompeu a palavra e falou bem alto da porta, fez uma pergunta bem alta. E ele disse assim: então me responde, qual é a diferença entre crente e cristão? E aí, naquilo que o Senhor me deu de direção para estar respondendo, tanto a ele como a todos que estavam na igreja no momento ali, que eu acredito que também tem as mesmas dúvidas, não é? E tanto quanto você que está nos assistindo aí através do nosso canal Pense um Pouquinho, eu acredito que também provavelmente já possa ter passado essa dúvida. A resposta que o Senhor me deu para estar compartilhando com ele, eu disse para ele sobre a diferença do crente e o cristão. Eu disse: o crente é aquele que frequenta uma igreja crente, né? Simples assim. Assim como o católico frequenta uma igreja católica, uma missa católica, assim como um espírita frequenta uma reunião espírita e por aí vai. Então o crente também é aquele que simplesmente está membrado, que é frequente ou que frequenta como membro uma igreja crente. Agora, o cristão é aquele que vive o seu cotidiano, que vive o seu dia a dia, lutando contra as suas vontades, lutando contra as suas verdades, lutando contra as suas fraquezas, para que a cada dia mais ele se torne mais parecido com o Senhor Jesus. O crente é aquele que frequenta uma igreja crente e o cristão é aquele que está se parecendo cada dia mais com Cristo, né? E aí acontece uma divisão exatamente necessária para que a gente entenda isso e que a gente possa ver quem realmente é cristão ou quem simplesmente ou unicamente é crente, não é? Porque existem muitas pessoas travestidas de cristão, muitas pessoas vestindo uma capa de cristão, uma roupagem de santidade, um uniforme de cristão, mas que lá no fundo do coração estão longe de se parecerem com Cristo. Compram e não pagam, são fofoqueiros, são caluniadores, difamam as pessoas, jogam uns contra os outros, fazem cada arruaça, né? E estão mantendo as suas capas de santidade, de cristãos. A gente precisa entender que quando nós identificamos essas pessoas, podem ser os crentes mais fervorosos, podem estarem revestidos de dons e ministério, até porque a Bíblia diz que os dons são sem arrependimento. Receberam dom do Espírito Santo, mas se corromperam no seu caráter e na sua conduta, e o dom não é retirado. Uma coisa que a gente precisa entender, guardar no coração: jamais julgue quem é joio e quem é trigo, jamais. Até porque só Deus é onisciente, só Deus é capaz, só Deus é capaz de julgar quem é joio e quem é trigo. E mesmo sabendo Deus, na sua presciência, quem é joio e quem é trigo, ainda assim Ele não vai separar o joio do trigo agora. A palavra do Senhor diz que será separado só no dia da colheita, só no arrebatamento da igreja.
Porém, algumas características determinam quem está se transformando verdadeiramente alguém que possa ser chamado de imagem de Deus, semelhança do Deus Altíssimo, que você olha e percebe que aquela pessoa ama como Jesus ama, que ela sabe perdoar assim como ela é perdoada por Deus, que ela sabe respeitar as pessoas, aquela pessoa doce, quando ela abre a boca, você tem prazer de ouvi-la, o coração dela parece que flui amor, parece que flui aquela unção gostosa, você tem prazer de estar ao lado dela. Essa é a pessoa que dia após dia você percebe que cada dia mais ela está desenvolvendo o caráter de Cristo na sua vida. Cada dia mais ela está se parecendo mais com Jesus. Isso é ser cristão. Agora, nós temos visto no meio cristão pessoas travestidas de cristão, mas que estão fazendo um estrago, estão denegrindo o nome do Senhor, não maculando, porque não tem como alguém pecar e macular o nome de Cristo, que é santo, poderoso e tremendo, mas na representação como homens e mulheres que deveriam ser homens e mulheres de Deus, estão longe de se parecer com Jesus. Como eu disse, estão comprando e não estão pagando, estão adulterando, traindo a esposa, traindo o marido, são filhos que desonram e desobedecem aos seus pais, são pais que não são exemplos para os filhos e não educam ou ensinam os seus filhos nos caminhos do Senhor, são jovens que estão na igreja rodando, falando em línguas e supostamente adorando ao Senhor, mas que quando saem da igreja vão para os motéis e por aí vai, e tantas outras coisas que vocês bem sabem o que vem acontecendo. Então a gente precisa discernir, diferenciar quem é cristão de quem é crente, não é? Olha o que a palavra do Senhor diz, nós vamos estar colocando aí esses versículos. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, fala um texto muito conhecido, muito difundido, ministrado, mas que é importante a gente meditar nele. Olha o que Jesus aqui está falando. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele já está dizendo que não é simplesmente porque dizemos Senhor, simplesmente porque fazemos aquelas orações todas rebuscadas, todas cheias de floreios, ó Deus de Isaac, de Jacó. Não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Ele está dizendo, somente aqueles que fazem a minha vontade entrará no reino dos céus. O cristão é aquele que está fazendo a vontade do Pai, porque o crente que não é cristão, simplesmente crente, porque está membrado numa igreja crente, mas que não faz a vontade do Pai, ou seja, que não vive a palavra do Senhor como Ele recomenda através da sua palavra, para que a gente viva cada dia mais se parecendo mais com a santidade ou a natureza do Jesus que um dia nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Eu não consigo imaginar Jesus comprando e não pagando com o nome sujo na praça. Eu não consigo imaginar Jesus envolvido numa fofoca. Eu não consigo imaginar Jesus desonrando alguém. Eu não consigo imaginar Jesus difamando, falando mal, em adultério, em prostituição, nos vícios. Não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Então, a Bíblia está dizendo que aqueles que vão entrar no reino dos céus não são aqueles que estão travestidos de cristão, mas que simplesmente são crentes frequentando as igrejas, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Agora olha que interessante, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha,
3 dons do Espírito Santo, autoridade, pessoas usadas por Deus. Não ministro contra os dons, porque os dons são bíblicos, são do Espírito Santo para a igreja, para aparelhar a igreja, para municiar as mãos dos cristãos para toda boa obra no Senhor, para vencer e destruir as fortalezas do inimigo, para fortalecer a fé das pessoas, para tornar uma igreja revestida de fé, no centro da vontade de Deus. Os dons são extremamente necessários, importantes para a igreja. Agora, o grande problema é que a gente aprende, entende nesse texto aqui, que Jesus está deixando claro que a salvação não é por causa dos dons. Olha o que ele está dizendo: não profetizamos em teu nome. Profetizar hoje, a fila vira o quarteirão, dobra o quarteirão, até porque hoje os pseudo-cristãos, eles são imediatistas. Eu costumo brincar na igreja que as pessoas hoje são tão ansiosas e imediatistas que hoje elas plantam a semente da manga e de tardezinha quer sentar à sombra da mangueira e comer manga madura, né? E olha o que está dizendo: não profetizamos em teu nome. Olha o segundo aqui: não expulsamos demônio. Autoridade, a autoridade está no nome do Senhor Jesus, e quando usamos a autoridade no nome do Senhor Jesus, os demônios se submetem e devem obedecer por causa do poder que há no nome do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios. E olha a terceira coisa aqui: não fizemos muitas maravilhas. São milagres. Dom de maravilha, operação de maravilha é quando a ciência já condenou e aí Deus, através dos seus servos, opera maravilha. Mas olha o que Jesus está dizendo: profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E olha o versículo 23: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nós aprendemos com isso que o cristão, ele deve sim ser revestido do Espírito Santo. Você precisa orar, você precisa buscar isso. É necessário, é importante para o seu crescimento, edificação, tanto da sua fé quanto do corpo de Cristo. É importante que a gente busque os dons do Espírito Santo, ore por isso, descubra o que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas ser cristão vai muito mais além do que ser simplesmente um crente cheio de dons e ministérios dentro da igreja. Ser cristão é fazer a vontade do Pai. Ser cristão é amar como Jesus ama, perdoar como Jesus perdoa, estender a mão para o aflito, para o necessitado. É viver uma vida completamente despido de qualquer egoísmo ou qualquer egocentrismo. É você levantar a cabeça e olhar e ver que tem pessoas ao seu lado que está precisando, muitas vezes até mais do que os dons que o Espírito Santo manifesta através da sua vida. Mas muitas vezes está precisando de um abraço, às vezes está precisando de um carinho, de uma palavra amiga, de um conselho, de um bom conselho. Ser cristão vai muito mais além do que é simplesmente ter a carteirinha de membro da sua igreja. Ser cristão é se parecer com Jesus. E se parecer com Jesus é o que vai te levar para o céu. Viva a palavra do Senhor. Amém? Está aí uma grande diferença entre ser crente e ser cristão, mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo é cristão, o Senhor te ama, Jesus morreu por você, ressuscitou e breve Ele virá para nos buscar. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Guarda isso no teu coração, tá bom? Para que você, em tudo que fizer, o Senhor possa te abençoar. Um beijo no coração, fique na paz, em nome de Jesus e para a glória de Deus.